E aí pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. Primeiramente eu quero agradecer aos 200 inscritos, obrigado. Mas ainda temos muito chão pela frente, então vamos que vamos evoluir esse canal aqui pra gente chegar em 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, até 1000 inscritos e além. E eu quero deixar uma recomendação de um canal aqui, o canal Máximo Poder, vou deixar o link aí na descrição. Quem quiser dar umas risadas e ouvir uma head bem marota, vão nesse canal aí que vocês vão gostar. Além de outras coisas que vocês também podem ver lá, como cultura nerd em geral, blá 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 blá. Vocês vão gostar, pelo menos eu acho. O vídeo de hoje será mais um Entendendo Personagens. No caso de hoje estaremos entendendo Pico, o Homem Pré-Histórico. Pra quem não sabe, no mangá de Grappler Bach, no caso Bach Son of Ogre, no arco do Homem Primitivo, o governo dos Estados Unidos acaba encontrando uma pedra de salina congelada. E nessa pedra estava nada mais nada menos do que Pico, um homem pré-histórico de 170 milhões de anos. No caso, 170 milhões de anos congelados. E, por estar muito bem preservado, eles conseguiram, utilizando vários e vários métodos científicos, reanimar o Pico. Claro que eles tiveram que fazer todo um paranauê, mas eles conseguiram trazer de volta o Pico. E conforme o mangá avança, vai mostrando a vivência, principalmente o caráter, entre grandiosas aspas, do Pico, seus pensamentos, sua forma de agir, e de como era a vivência dele no passado dele, no tempo dele. Ele é um personagem interessante porque o Itagaki, ele fez questão de tentar passar uma realidade mais verossímil possível na ideia do Pico. Claro que humanos vivendo com dinossauros é só uma teoria e blá blá blá, mas no mundo que ele constrói lá parece muito verossímil a ideia que ele passa. Então vamos lá. O que acontece? Pico, um homem pré-histórico da época dos dinossauros, ele enfrentava dinossauros. E com o passar do tempo, depois que ele sai do seu soninho, ele se vislumbra, ele tem uma primeira impressão muito brilhante, literalmente do nosso mundo, porque quando ele acorda num laboratório e ele fica todo impressionado com aquelas luzes, com os botões, com os sons, com o piso de ferro. Mas mesmo assim ele ficava receoso porque ele pensava que poderia ter algum predador por perto. Depois tem toda uma treta dele enfrentando caras, porque ele rebenta o laboratório inteiro. Ele enfrenta o pessoal da polícia, e quando o pessoal vem atacar ele pensa que eram presas ou algum tipo de predador vindo atacar ele rebenta todo mundo. Depois vem um exército com um tanque de guerra, ele rebenta todo mundo, ele rebenta uma armadura mecanizada que estava vindo atrás dele, e ele faz o escarcéu. E ele fica paradinho lá no canto dele. E com o passar do tempo, vem o general Stridon, que ao invés de atacar, ele usa a cabeça, ele tira as roupas dele, ele fica peladão lá e conversa, entre grandiosas aspas, com o Pico. Ele tenta estabelecer uma comunicação, porque o Pico não entende a nossa língua, ele fala que nem um bicho mesmo, sabe? E ele fala, eu vou te levar pro Japão. Ele não fala, ele faz um gesto lá de amizade. E ele consegue convencer o Pico a vir com ele. E quando ele chega no Japão, vira um auê, né? É a notícia do século. Um homem pré-histórico está vivo e andando entre nós. E nessa primeira, digamos assim, passagem dele, ele já faz uma merda. Porque assim, tinha uma repórter lá que estava no seu primeiro dia e ela queria fazer um furo de reportagem. E qual era a ideia? Ela queria entrevistar o Pico. Só que aí o que acontece? Quando ela vê o Pico, ela fica primeiro assustada, porque o Pico tem 2,45 de altura, o bicho parece uma montanha, todo mundo perto dele parece um cotoco,
E ela fica aterrorizada. E o Piccolo olha pra ela e nos pensamentos dele ele pensa: ah, ela é bem menorzinha do que as comuns que eu via na minha época. E não fede. Ele fala, ela não fede. E vê que ela é bastante bonita. Ele fala: nossa, você é bonita, né? Ele pensando, né? Ela é bonita, né? Bonita, né? E aí ele parte pro ato. E isso dá um escarcéu danado, porque o pessoal tenta matar ele. Ele não sente nada, obviamente, porque ele é de um tempo diferente do nosso. Tanto é que fala no mangá mesmo que possivelmente ele também não é, entre aspas, um ser humano. Ele tá mais por um dinossauro que evoluiu por um hominídeo. O Dr. Robert Penny, fazendo a comparação das células e do DNA, mostra que tipo, o DNA dele é muito mais parecido com o dos dinossauros do que necessariamente com o de um hominídeo. Mas vida que segue. E quando ele acaba se separando, o pessoal consegue separar e o pessoal começa a bater nele, ele vê que, tipo, ele não entende o que estava acontecendo, mas ele percebe que ele talvez tenha feito algo de errado, que nem um animalzinho quando recebe uma repreensão. E o pessoal manda ele embora, levam ele para uma base militar, tem todo um negócio lá, ele encontra o Yujiro, ele faz e acontece. E depois ele vai para o Tokyo Dome e ele uma hora foge. E ele começa a ver a cidade. Ele pega lá, ele se disfarça, porque é da natureza das coisas tentar se adaptar ao meio, se disfarçar. E ele começa a pensar, tipo, nossa, é tão brilhante quanto fogo, é tão bonito, é tão vislumbrante e tem comida de sobra. Ele mesmo fala que tem comida de sobra. Mas um outro pensamento que vem na cabeça dele é: onde estão os predadores? Porque, tipo, ele não queria devorar ninguém ali, apesar de ele estar com fome. Ele não queria devorar ninguém ali porque na cabeça dele não valia a pena. Ele só atacava oponentes que atacavam ele. Isso significava que era um oponente forte. Porque é mostrado no mangá que, tipo, leão, um urso gigante, um touro gigante, tudo fugiam dele. Tudo fugia dele porque sabiam que ele era um predador maior que eles. Eles sentiam que nem quando um coelhinho vê uma raposa ou um leão, sabe que é um predador maior que ele, sabe que vai ser predado e corre logo. E vai desenvolvendo nisso, sobre como era a vivência do Piccolo, sobre como ele lidava com o mundo dele. E eu gosto nisso porque meio que realmente parece que o Itagaki ele entende dessas coisas, ele passa uma ideia muito, digamos assim, de veracidade, ele passa uma veracidade muito grande. E eu fico pensando de como os realmente nossos ancestrais, dos seres humanos lá de 2 milhões de anos atrás ou de 300 mil anos atrás, tinha uma vivência semelhante com a do Piccolo. Só que numa diferença, o Piccolo é um predador. O ser humano, no mundo real, durante muitos e muitos anos, foi presa. Durante muitos e muitos anos, o ser humano foi preso, ele era predado. Demorou muito para o ser humano deixar de ser presa. Demorou muito para o ser humano conseguir vencer os seus adversários do topo da cadeia alimentar. Demorou muito para isso acontecer. Se eu não me engano, isso só foi realmente acontecer a Vero quando as primeiras civilizações, as mais antigas que a gente não tem datação, começaram a surgir. Porque assim, a gente às vezes tem uma visão muito contemporânea para uma coisa muito do passado. A nossa realidade não é a deles. A gente tem uma visão muito do nosso redor. Só que a gente não vive em perigo constante, a gente vive em casas, em apartamentos totalmente protegidos. Não tem predadores maior que a gente por todo lado. Não tem seres que podem bater de frente com a gente. É fácil pra gente pensar isso. Tanto é que para eu tentar imaginar o passado da humanidade, eu não penso como um ser humano, eu pensaria mais ou menos como pensam os indígenas mais afastados. Sabe aquelas populações de indígenas ou outros agrupamentos humanos
outros agrupamentos humanos que são muito afastados e não têm contato nenhum com a gente. De que quando ele vê uma coisa, ele tenta fugir na hora. Quando eles veem um helicóptero, eles fogem, eles se escondem ou atacam. E é isso que eu penso do ser humano mais antigo, só que tipo, multiplicado 10 vezes e com um corpo muito mais, digamos assim, evoluído para aquela ocasião. Porque assim, o pessoal gosta muito de dizer que as seres de luz é quem fazem a seleção natural. Eu digo, não são elas que fazem. Pelos dados que a gente tem hoje, pelo menos, hoje, porque de antigamente o pessoal achava muita coisa, somente um cara que dizia que eu não sei como, nem porquê. Ele dizia que as seres de luz eram muito mais evoluídas, porque tinham isso, assado cozido, para atrair um cara e blá 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 blá. Hoje em dia a gente sabe que isso é tudo balela, é só cientificismo de merda mesmo. E com os dados atuais que nós temos, dá pra ver que não era meio assim que a banda tocava na época, sabe? Um exemplo, tipo, hoje a gente pode deduzir com mais precisão que os seres humanos de uns 15 a 100 mil anos atrás tinham uma expectativa de vida extremamente baixa. Alguns cálculos dizem que a maioria, na sorte, chegava aos 32 anos. Agora lembrem-se que os machos eram os caçadores e as fêmeas as coletoras. Aí você entende porque somente, se eu não me engano, 40% dos caras tiveram acesso a 80% das seres de luz. Agora dá pra entender, né? Natureza predatória, morrendo a rodo. E isso foi até bom pra gente, porque por causa disso, o macho desenvolveu os seus apetrechos, suas cargas evolutivas, suas skills evolutivas, uma inteligência aprimorada, foco em uma única coisa, só que é foco total, um corpo mais robusto, mais rápido e, principalmente, companheirismo, porque, tipo assim, essa história de sororidade não existe. Eu já falei e falo de novo, tem um vídeo provando isso. Não existe sororidade com as seres de luz. Não existe sororidade. Isso é uma invenção, a gente criou isso, a gente tentou deduzir e chegamos numa, digamos assim, uma resposta errada. Somente hoje em dia você vê que não existe sororidade, o que a gente vê é um pseudo-coletivismo que acaba na mesma hora. Mas elas se juntam na hora de defender seus interesses e... meu filho, que classe que quando os seus privilégios estão na corda bamba não vão se unir. Foi assim com todos os grupos privilegiados do mundo, com elas seriam diferentes? Mas elas não conseguem em si ter uma união, uma coesão. É provado que amizades, coletivos masculinos duram muito mais que as femininos. Isso é uma herança evolutiva dos nossos ancestrais, de como era muito melhor caçar em bando do que caçar sozinho. Com o passar do tempo, os caras foram desenvolvendo um natural apego uns com os outros, porque era necessário. Se um morresse, era menos chance de conseguir uma boa provisão. E também se explica porque o homem tem muito mais na escala evolutiva, porque ele foi forçado a evoluir. Tipo, imagina você ser um bicho e ter uma árvore. E as folhas parecem muito saborosas e você quer comer elas. Só que você é muito baixo para isso. Com o passar do tempo, você vai querer aquelas folhas. E meio que isso vai influenciando você. Isso é uma das teorias da evolução. É interessante pesquisar sobre isso. Teorias evolutivas. Não só darwinismo ou lamarckismo, não. É muito interessante ver isso. Aí com o tempo você tenta desenvolver um método, tenta desenvolver uma coisa e você um dia consegue e você passa esse método adiante. É assim que funciona mais ou menos a evolução. E como uma vez o Coruja falou, e é uma verdade, o Coruja tá digievoluindo. Antigamente ele falava umas outras coisas que, sendo sincero, eu não sei como aquilo ainda tá no ar. Porque literalmente parece um outro Coruja. Mas o próprio Coruja fala que, tipo, os caras foram selecionados com base em força, aptidão e inteligência. As seres de luz foram
selecionadas por beleza e cuidados e companheirismo. Tanto é que você vê, ser de luz tem muito mais facilidade para fazer 2 ou mais coisas ao mesmo tempo. E por que isso é necessário? Porque tem que cuidar não só da casa, mas tem que cuidar de pirralhinho, tem que cuidar de várias coisas ao mesmo tempo. Por isso elas foram selecionadas assim. Com essa qualidade era muito mais fácil atrair um cara. E num passado mais distante, ainda tem um outro detalhe. As seres de luz têm muito mais proficiência na dança. E como quem estuda sabe, dança no mundo animal só tem um objetivo: atrair parceiro. Sim, atrair parceiros. A dança serve para isso, atrair parceiros. Aranhas fazem isso, pássaros fazem isso, mamíferos, muitos mamíferos fazem isso. E com o passar do tempo, isso foi ficando nelas. E isso dá a entender, pelo espectro evolutivo, de que quem brigava pela atenção não eram os caras como a gente pensa hoje em dia, mas sim elas. Elas brigavam pela atenção. Isso ainda é reforçado pelo fato de que, como a expectativa de vida era extremamente baixa e só os mais fortes sobreviviam, eles tinham o poder da escolha, porque quem trazia a provisão era eles. Daí que vem aquele ditado. Com grandes, no caso é a parafraseando o Tio Ben, com grandes responsabilidades também vem grandes poderes. Quanto maior a responsabilidade, maior a autoridade. Responsabilidade sem autoridade é escravidão. E foi assim que foi acontecendo, foi evoluindo, foi tal, nananana. E o ser humano foi desenvolvendo a racionalidade. E é muito interessante que no mangá mostra esses paralelos de o Piccolo tendo seus pensamentos e mais ainda assim agindo como um bicho. Ele não sabe artes marciais, mas ele quebra quase todo mundo na porrada. O pessoal só tem uma vantagem com ele porque sabe artes marciais, sabem como funcionam as coisas, mas mesmo assim é complicado. Tipo, o Katsumi teve que desenvolver um soco supersônico para fazer dano real no Piccolo, e ele rebentou o braço dele com isso. O Baki teve que usar toda uma gama de técnicas para poder vencer o Piccolo. No caso, tentar vencer, empatar com ele. O Jack, ele teve que utilizar toda da sua selvageria e seu estilo de luta próprio, o Goldou, para conseguir tancar os golpes do Piccolo e conseguir tirar um pedaço da orelha dele. Foi assim com quase todo mundo. Tirando o Hanayama, porque o Hanayama não tem estilo de luta não, é na porrada mesmo. E é muito interessante esses paralelos que se vão fazendo no mangá, tipo a forma que o Piccolo age, a forma que o Piccolo sente ao redor dele, a forma que ele compreende as coisas, e principalmente quando ele sabe fazer uma diferença entre o certo e o errado. E é muito interessante ler e ver essa, não só pelas lutas, porque as lutas são boas mesmo, mas ver esse paralelo nele. Ver como o mangá dá essas nuances, fazendo um passado, um presente. Eu gosto disso. E principalmente ver que talvez a gente esteja muito até romantizando o passado de um modo que só beneficia a nós. Porque, tipo, vamos ser sinceros, a gente não viveu essa época, a gente tem uma mente muito acomodada para tentar pensar nisso, a gente tem que sair da nossa casinha. A gente tem que parar de pensar como um homem de cidade ou um homem de campo e pensar como se a gente estivesse num ambiente predatório mesmo. O que você faria? O que um animal faria? É assim que a gente tem que pensar. A gente tem que parar às vezes de filosofar ou tentar fazer uma coisa e partir pro óbvio. Porque, como já diria o Tet, o deus dos jogos de No Game No Life, muitas vezes a resposta menos interessante é a resposta correta. Aqui é o Caminho na Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!